Acre enfrenta uma das piores secas dos últimos anos, com os rios como Juruá, Purus e o rio Acre em níveis críticos. A situação levou a Agência Nacional das Águas a reconhecer oficialmente a crise hídrica e o governo federal está enviando apoio para socorrer as comunidades mais afetadas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Patrick Thomas, que é superintendente adjunto de regulação de usos de recursos hídricos. Oi, Patrick, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ. Olá, boa tarde, Rayane, boa tarde, Eduardo. É um prazer participar do telejornal. Patrick, eu já te pergunto, quais são os impactos mais imediatos da seca sobre a população e também a economia local? Nós identificamos uma redução da vazão dos rios, na bacia do rio Purus, na bacia do rio Acre e do Juruá, e isso faz com que o nível das águas diminua, podendo afetar as captações de água para abastecimento humano, como é o caso da captação da capital do estado do Acre, que é Rio Branco, que já foi afetada ano passado, quando nós tivemos uma situação semelhante à que está ocorrendo agora, e também há um impacto sobre a navegação, porque essa região do Brasil, ela depende muito dos rios para fazer o transporte. Tem muitas localidades que têm como único meio de transporte a navegação. Então, todos os insumos, o transporte de pessoas é feito por meio dos rios. Quando o nível do rio baixa, você tem uma dificuldade para navegar ou até um impedimento para a navegação. Então, nós temos impacto sobre a captação das cidades e também sobre o transporte de pessoas e produtos. Patrick, boa tarde para você. Como é que o reforço federal vai atuar na região e as ações que estão previstas? Bom, da nossa parte aqui na Agência Nacional de Águas, a primeira atitude foi fazer essa declaração de situação crítica de escassez. Nós informamos ao governo do estado do Acre, aos ministérios que têm alguma atuação para poder ajudar a melhorar a situação do estado e também comunicamos aos usuários. Então, por exemplo, a operadora da captação de Rio Branco já está tomando medidas para instalar bombas flutuantes para manter a operação da captação funcionando mesmo com a redução do nível do rio, e também houve o reconhecimento por parte do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional da situação de escassez na região e a declaração de calamidade pública, e com isso é possível transferir recursos de uma forma mais ágil para os municípios que estão necessitando. Patrick, já te pergunto, até quando essa situação de crise hídrica está reconhecida? E o que acontece se essa seca se prolongar, se o período de estiagem permanecer? A nossa declaração ela vai até o final do mês de outubro, até o dia 31, porque nós temos já uma perspectiva dos órgãos de clima de ter o início do período chuvoso a partir aí de meados de outubro. Então, a nossa perspectiva é de que a chuva venha em meados de outubro e, com isso, a declaração vai até o final do mês de outubro. Mas, caso essa perspectiva não se concretize, é possível prorrogar a vigência dessa declaração por mais algum período em função da necessidade. Nós estamos acompanhando diariamente o nível dos rios, a ANA tem várias estações de monitoramento na bacia e se houver aí uma mudança na perspectiva, nós vamos tomar as medidas necessárias. Ou seja, se confirmando, vai continuar essa situação bastante complicada até outubro, mais um mês aí pela frente, né? Quais são os maiores desafios para garantir o abastecimento de água a essas comunidades que estão isoladas? Vai ser necessário fazer adaptação nas captações, porque o que a gente percebe é que, apesar da diminuição da quantidade de água nos rios, ainda há água para atender a demanda. No entanto, vai haver uma dificuldade de conseguir captar essa água. O rio fica num nível mais baixo e aí a estrutura de captação pode ficar fora da água. Então, mas é um problema que pode ser resolvido com bombas flutuantes, com prolongamento de populações, ou seja, tem soluções de engenharia que podem ser implementadas pelos operadores de captação para conseguir manter a captação funcionando mesmo com o nível do rio mais baixo. E essas soluções estão sendo implementadas. Patrick, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no TJ Aparecida, sempre bem-vindo, viu? Boa tarde para você, bom fim de semana.